Fala galera, hoje é dia de A Morte do Superman. É uma história da DC, escrita e desenhada por muita gente, porque envolveu muitos títulos e o arco levou muito tempo para ser finalizado. Mas o principal nome por trás disso aqui é o Dan Jurgens. Foi feito no ano de 1993. Resumindo a história, o Superman morre. E é isso. É sério. Não tem como resumir, né? Tá no título, A Morte do Superman. E tem ele morto na capa. Então, antes de ir pra história mesmo, se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho vermelho de se inscrever. Me segue no Instagram e no Facebook, tem o link aqui na descrição desse vídeo e já deixa o seu like. Tem na descrição também o link pro site da loja Pano de Vela, dá uma passadinha lá para você conferir produtos exclusivos, camisetas, máscara de dormir, almofada. Pode confiar no site que é 100% seguro e agora com o cupom de desconto do Nerd All Stars, na hora da compra digite Nerd All Stars e você vai ganhar 5% em todo o site. Mas agora vamos logo para a história então, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes de começar mesmo, eu quero contar aqui bem rapidinho um pouco sobre a origem do Apocalipse. Há muito tempo atrás, existia um planeta por aí que era habitado por monstros horríveis e totalmente violento. Era dito que só as espécies mais perigosas viviam nesse planeta. Inclusive o ar desse planeta também era tóxico. E um grupo de cientistas viviam numa redoma nesse planeta e eles tentavam criar o Ser Supremo. Tinha um cientista ali chamado de Bertron, que ele teve a ideia de pegar um bebê e jogar ali para fora da redoma, na vida selvagem. Imediatamente o bebê foi morto, é lógico. O cientista então ele foi lá, pegou os restos do bebê e com o DNA ele fez um clone e jogou esse bebê, esse clone desse bebê, para fora da redoma de novo, matando o bebê outra vez. E ele foi fazendo isso por décadas. Ele clonava o bebê e jogava fora. Ele pegava o resto e clonava de novo. Ia ficando um ciclo sem fim. Mas com o tempo, a cada clonagem, o DNA do bebê ele começou a criar um tipo de memória, digamos assim. E ele ia aos poucos se adaptando. Então com o tempo ele se tornou imune ao ar tóxico do planeta. Ele começou a ter a pele cinza com os ossos expostos assim para fora. Até que um dia ele começou a se defender dos monstros, ele aprendeu isso. Ele matava os pequenininhos primeiro, até que ele chegou num certo momento e ele aprendeu tanto que ele matou todos os monstros do planeta. Ele aprendeu a viver naquele lugar hostil, e como ele foi aprendendo a ser poderoso, ele se voltou contra o cientista, destruiu a redoma e matou todo mundo ali. Ele basicamente sozinho destruiu toda a vida do planeta. Como ele tinha um pouco das memórias no DNA dele, esse ser ele conhecia toda a dor e o horror que foi morrer milhões de vezes. Então basicamente ele só conhecia ódio e raiva, até que em um certo momento ele conseguiu fugir desse planeta. Esse planeta aí que ele foi criado muito tempo depois, quando o ar tóxico acabou e conseguiu ter vida inteligente ali, o planeta foi batizado de Krypton. É, o mesmo planeta que anos depois seria o planeta natal do Superman. Esse ser é o que a gente conhece hoje como Apocalipse. E quando ele fugiu, ele encontrou uma outra raça pelo universo, onde ele teve um combate e ele acabou sendo derrotado. E essa raça, mesmo depois de ter matado esse ser, eles amarraram ele com tecnologia alienígena e enviaram para o espaço. Ele caiu em outro planeta que na época ainda estava em desenvolvimento e é um planeta chamado Terra. E por muitos anos ali ele ficou enterrado no solo do nosso planeta, do planeta Terra.
O problema é que esse ser, ele aprendeu a ressuscitar também depois de tantas experiências de morte. E assim começa a história. Com os socos dessa criatura tentando fugir da prisão que ele tá e tentando escapar do solo que ele estava preso. Enquanto isso, em Metrópolis, a Lois Lane ela recebe uma notificação sobre alguns seres estranhos nos esgotos, que na verdade são experimentos que deram errado de um projeto do governo chamado Cadmus. O Superman vai lá também para investigar e acaba salvando a Lois. Mas durante todo esse tempo que o Superman acabou se distraindo com isso, a criatura que saiu da prisão no solo da Terra, ela tá percorrendo as cidades, destruindo tudo. Por isso, a Liga da Justiça é chamada para tentar conter essa criatura. A Liga é formada nessa época pelo Besouro Azul, pelo Gladiador Dourado, pelo Guy Gardner, o Bloodwing, a Máxima, a Gelo e a Fogo. Eles não sabem quem é ou o que é essa criatura, e eles começam a tentar encontrar quem está deixando esse rastro de devastação. A criatura acaba destruindo a nave deles enquanto eles estão fazendo essa busca, e os heróis vão lá então para enfrentar esse ser. A criatura tá toda envolta por um tipo de uma roupa especial com os cabos que deixam ele preso. Então ele tá com um braço preso atrás das costas e com um braço só livre ele começa a massacrar, derrotar e humilhar um a um. Ele destroça o Guy Gardner e ele quase mata o Besouro Azul, que fica gravemente ferido e acaba sendo levado para um hospital antes que ele morra. Todos os outros da Liga acabam sendo muito facilmente derrotados. Enquanto isso, o Superman ele estava dando uma entrevista para a TV e ele fica sabendo desse incidente. Ele não consegue imaginar um ser que fizesse isso sozinho. Tipo, derrotar toda a Liga da Justiça. Então ele vai lá para averiguar o que está acontecendo. Quando ele chega, ele encontra o Gladiador Dourado, que explica toda a situação e fala que essa criatura não é algo normal. Ela parece ser uma força da natureza, uma força de destruição e talvez seria o próprio fim dos tempos, o Apocalipse. A partir daí, a criatura é batizada e fica conhecida como Apocalipse. Quando o Apocalipse vê o Superman, ele sente o cheiro de Krypton, o que ativa mais ainda o ódio e a raiva dentro dele. E a batalha começa ali. Nessa hora, o Superman acaba sendo arremessado numa casa que fica destruída e quase mata os moradores. A Gelo também fica gravemente ferida nesse ataque. Os membros da Liga que estão ali de pé ainda, eles juntam as forças num ataque que acaba se mostrando inútil. Na verdade, esse ataque só serviu para destruir a prisão que o Apocalipse estava. E agora, ele tem os dois braços livres para praticamente derrotar toda a Liga com apenas um ataque. Depois dessa destruição, o Apocalipse ele tenta sair dali, mas o Superman vai na cola dele e a briga dos dois se estende. Mas ele se distrai com a família que ficou nos escombros daquela casa e ele volta para tentar ajudar. Enquanto isso, o Apocalipse agora ficou solto para continuar com a destruição desenfreada dele. Em Metrópolis, a Supergirl tá junto com o Lex Luthor II e ele diz que não é pra ela ir ajudar, é pra ela ficar ali em Metrópolis com ele. Vamos dar uma pausinha aqui. Esse Lex, na verdade, não é o Lex original. Ele é o Lex Luthor II. Ele é considerado o filho do Lex original. Mas, na verdade, mais pra frente, a gente descobre que ele era um clone do original, na verdade. E essa Supergirl também não é a original. Ela é uma transmorfa. O nome dela é Matrix, ou Matrix. Então, para diferenciar, a gente conhece ela como Supergirl Matrix. Voltando para a história, o Superman e a Máxima alcançam o Apocalipse, mas ele quase mata a Máxima, que fica aos cuidados do Guardião, que inclusive foi criado pelo projeto Cadmus também. O Apocalipse ele continua deixando destruição por onde ele passa, e ele chega num supermercado e ele vê uma TV falando sobre um evento que vai acontecer em Metrópolis. E é claro que isso chama a atenção dele e ele parte para Metrópolis.
O Superman tenta parar ele a todo custo, mas ele não consegue. Eles acabam chegando numa instalação do Cadmus que acaba sendo destruída. Durante a batalha, onde inclusive o Superman ele percebe que mesmo com todo o desgaste da briga ali, o Apocalipse não enfraqueceu nem um pouco. O que acaba sendo meio aterrorizante, porque a gente vê que o Superman ele tá meio que sendo derrotado. E se ele não consegue derrotar o vilão, não tem mais ninguém que vai conseguir. Nessa hora, a Lois aparece com o Jimmy Olsen para fazer a reportagem sobre a batalha. Com isso, os pais do Superman eles estão assistindo isso pela TV, completamente apreensivos, vendo toda a destruição e a dificuldade que o Superman está tendo para vencer. Depois de uma explosão na base do Cadmus por causa da luta, a Supergirl Matrix ela decide que ela não pode mais ficar esperando e ela vai para a luta também. Mas com um único soco, o Apocalipse praticamente destrói ela. A batalha começa a se arrastar por toda a Metrópolis, deixando destruição por onde eles passam. O Superman sabe o que tá por vir e ele tira o helicóptero da Lois dali e ele aproveita meio que para se despedir dela. Então ele parte para a batalha e começa a luta final épica. O Superman ele diz que para destruir o Apocalipse ele tem que ser tão violento quanto, e começa uma trocação de soco ali. Você vê na cara deles a dor e a exaustão em cada golpe. É sangue pra todo lado e num último golpe os dois caem. Todo mundo vendo o sacrifício que o Superman fez para salvar a Metrópolis e toda a Terra. Ele ainda tem forças para perguntar se o Apocalipse realmente parou e nos braços da Lois Lane ela confirma que sim, que o Apocalipse morreu. E com isso ele fica aliviado e o Superman também morre. Ali mesmo nos braços da Lois Lane. E é assim que acaba a saga da morte do Superman. Só que nesse encadernado aqui tem mais algumas histórias e eu vou continuar contando para vocês. Começando com o funeral para um amigo. É mostrado o Guardião tentando ressuscitar o Superman e nada dá certo. O Luthor II recuperando a quase morta Supergirl Matrix. A Lois Lane lamentando a perda do Superman, lembrando que nessa época ela e o Clark eles estavam noivos, quase para se casar, e acontece uma coisa dessa. Ela tem que falar que o Clark ele desapareceu nos escombros durante a destruição da cidade e acabam dando ele como morto também. Mostra a dor dos pais dele. Essa é uma das partes mais tristes. Toda a cidade, todo mundo na verdade, está se lamentando pela morte do maior símbolo do heroísmo que já existiu. O corpo do Apocalipse é levado pelo Cadmus e é feito o funeral para o Superman, com praticamente todos os heróis da Terra presentes ali para prestar suas últimas homenagens. E eles levam o corpo dele para o mausoléu do Superman. Até o presidente dos Estados Unidos está nesse funeral. E enquanto isso, a Martha e o Jonathan Kent, eles fazem um funeral simples para a memória do filho deles, do Clark. Acho que a maior dor da perda do Superman foi nos pais dele. É uma das cenas mais tristes. Puta que pariu. Só que nessa hora a gente tem um probleminha por causa de alguns cortes que eu vou acabar explicando depois. Só que aqui deveria ter sido mostrado o corpo do Superman sendo roubado pelo Cadmus. Tanto que nessa cena mostra o Jonathan Kent segurando um jornal escrito à manchete que o corpo do Superman foi roubado. E é por causa disso que ele tem um ataque cardíaco. O Jonathan Kent é levado para o hospital onde ele tem alguns sonhos com o Superman, mas ele acaba se recuperando. Essa parte é fantástica. Onde ele acorda e ele fala que ele trouxe o Clark de volta. Nessa hora, a Lois Lane ela encontra o caixão do Superman vazio, sem o corpo, e todo mundo fica chocado quando 4 homens começam a agir como o Superman, inclusive com poderes parecidos. Os 4 são o Aço, que é um cara usando uma armadura de resistência que foi criado por ele mesmo. O seu nome é John Henry Irons e ele se autodenomina de
aço. Ele é o único que ele não fala que ele é o Superman, mas sim ele fez isso para honrar o herói. Ele antes criava armas pro exército e depois de ser salvo pelo Superman uma vez, ele agora quer pagar esse débito tentando fazer o que ele fazia, salvando as pessoas. O segundo é o último filho de Krypton. É um Superman violento, ele é emocionalmente instável, ele é uma força vital que reencarnou e ele diz ser o reencarnado Superman, sendo que no futuro a gente descobre que ele é outra coisa. Ele usou a sua energia espectral e formou um corpo com a imagem do Superman e algumas memórias kryptonianas. Tem o Superboy, que é um adolescente que seria supostamente um clone do Superman. Ele foi feito pelo Cadmus e conseguiu escapar dessas instalações. É um moleque bem responsável e totalmente se achando. E o último, o Super Cyborg, ele acredita ser realmente o Superman. Inclusive ele tinha o DNA exato com o do Superman original. E as peças de metal são 100% kryptonianas. Inclusive, foi ele quem pegou o corpo do Apocalipse e mandou para fora da Terra, deixando ele vagar pelo espaço. E com a apresentação desses 4 misteriosos Superman, é desse jeito que começa a fase Reino de Superman, onde mostra essas 4 pessoas com poderes parecidos com o do Superman, mas cada um com a sua personalidade bem diferente. E é desse jeito que acaba o volume 1 dessa história. O volume 2, ele mostra basicamente o retorno do Superman. A morte já foi. Se vocês quiserem a parte 2, deixem nos comentários aqui embaixo, que quem sabe um dia eu faço aqui também. A história é boa, é um marco nas histórias em quadrinhos, não só do Superman, mas quadrinhos em geral, porque mostra que os heróis não são invulneráveis, eles podem até chegar a morrer. Tudo aqui foi bem rápido, dinâmico e cheio de ação, como realmente deveria ser. Mas não é uma história perfeita. Não entra no meu top 10, por exemplo. Isso na minha opinião. Mas a importância disso daqui não tem como negar. A arte também é muito boa. Nos capítulos que a morte vai se aproximando, mostra os painéis aumentando, como se fosse uma contagem regressiva para a morte mesmo. As primeiras páginas começam mostrando 4 quadrinhos por página, depois 3, 2, até onde cada página é um quadro. Praticamente cada página é uma capa. É muito bonito de ver. É uma história empolgante e depois da morte é algo bem sentimental e triste, pensando pelo ponto de vista das outras pessoas, dos pais dele e da Lois. O Apocalipse surgiu aqui nessa história e ele era um vilão muito assustador, que dava medo no próprio Superman depois do retorno, inclusive ele tinha pesadelos com ele. E pra quem for ler essa história aqui pela primeira vez, vai acabar te dando medo também, porque aparenta que ele pode vencer o Superman, tipo, e aí, como vai ficar o mundo depois? Essa história fez um enorme sucesso, as HQs do Superman ganharam exposição internacional, alcançaram o topo de vendas e inclusive foi mostrado pela mídia mundial em jornais e em TV. Muitos críticos diziam que era só uma jogada de marketing para vender mais, que como que eles poderiam fazer isso? Com um símbolo como o Superman, matar ele é algo que não poderia acontecer. Mas a DC, ela uma vez respondeu isso, perguntando para um jornalista: faz quanto tempo que você não compra nenhuma revista do Superman? Ele respondeu que fazia muito tempo. Então, foi você quem matou o Superman. E queira ou não, a jogada deu certo, porque depois disso as vendas dos quadrinhos do Superman cresceram significativamente. Nessa época, morrer nos quadrinhos era um negócio meio raro, então na época o impacto foi extremamente forte. Hoje a gente sabe que se alguém morrer logo depois volta, ou se muda o status, depois volta de novo. Mas naquela época foi muito impactante. E essa história foi uma das inspirações para o filme Batman vs Superman. O problema dessa edição aqui da Panini é o seguinte: tem todo o arco da morte do Superman, beleza. Mas depois disso, quando vem o arco funeral para um amigo e o arco além da morte, veio tudo cortado, tudo picotado, com volume faltando, com página, quadro cortado.
Mas o que tinha nessas coisas? Mostrava melhor como foi o funeral, o aprofundamento da história do Lex Luthor II com a Supergirl Matrix e ela tentando ser a nova salvadora de Metrópolis no lugar do Superman. Mostrava também os sentimentos dos vilões e dos heróis pela morte do Superman, o que o Batman e os outros heróis fizeram nessa época, como eles viam o mundo sem o maior dos heróis. Tem uma historinha sobre o Mitchell, que é o cara que teve a casa destruída. Tem uma página com o Lobo, que ele fica indignado que o Superman morreu e não foi ele quem matou. Mas todas essas histórias cortadas fazem diferença pra trama como um todo? Na verdade não. É mais legal pra ver o sentimento e o impacto que causou a morte em todo mundo. Mas tem algumas coisas que eu acho que fariam a diferença sim. Que explicariam melhor algumas coisas que não entendo por que ficaram de fora. Como por exemplo, o roubo do corpo do Superman pela Cadmus, que foi o gatilho para o infarto do Jonathan Kent. Por que isso não tá na história? Mas isso na verdade não é um erro da Panini, isso veio da DC. O encadernado da própria DC nos Estados Unidos foi lançado assim em 2007, com essas coisas faltando. E a Panini usou esse encadernado para lançar essa história no Brasil. Mas eu acho que foi um grande erro ter cortado essas coisas, mas fazer o que, né? Eu vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler essa HQ em formato digital. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá no Instagram para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.